Você se enxerga com gentileza? Tem um olhar de amor e cuidado para si mesmo? Eu sou Kênia Scheib e no programa Reviver de hoje nós vamos falar sobre isso. Ser gentil consigo mesmo aumenta o seu bem-estar, muda a forma como você se sente sobre si mesmo em todos os aspectos. Muda a sua relação com a vida e mais, muda a química do seu cérebro. Acolher-se, respeitar seus limites, impor limites é fundamental para a saúde emocional. Muitas vezes nós somos nosso maior crítico. É preciso confiar em si mesmo, respeitar sua humanidade, buscar o autoconhecimento. Foi o que fez a minha convidada de hoje, a dentista Silvia Lessa. Silvinha, linda, que alegria te receber aqui no programa. Muito obrigada, Kênia, por essa oportunidade. A alegria é minha, viu, de estar aqui. Tão bom a gente ter passado por esse processo juntos, né? Eu falo, gente, sempre, Deus não me dá clientes, Deus me dá presentes. E a Silvia é um presente muito especial. Delícia ter você aqui. Silvia, como foi isso? Você não era gentil com você? Então, Kênia, o que acontece? É muito engraçado, porque quando eu te procurei, na verdade o foco era outro. Era para eu resolver algumas questões no meu ambiente de trabalho, melhorar a minha comunicação, principalmente com a minha mãe. E durante o processo que eu percebi é que assim é tudo sobre nós. Não é sobre o outro, né? A autorresponsabilidade que a gente precisa de ter sobre tudo da nossa vida. E é muito mais fácil a gente colocar essa responsabilidade no outro. Então, durante esse processo, que foi assim um presente de Deus, ainda mais você, né, tem Jesus igual eu, é demais. Um presente de Deus foi eu ter esse olhar que eu sempre tive para todo mundo, mas para mim eu sempre fui muito dura comigo. Então, assim, um olhar de compaixão, de cuidado comigo mesma e pensando sempre nisso. Aquilo que eu não mudo no outro, eu vou mudar em mim para eu melhorar a conduta com o outro. Isso muda tudo, né? Tudo. Tudo. A gente leva, não sabe nem porquê, né? Onde está, de onde veio isso, mas quando a gente para e percebe as nossas emoções, percebe aquilo que a gente está fazendo, sendo com uma autocobrança tão elevada, faz com que a gente esteja disfuncional. Quando você consegue perceber isso, as coisas vão ficando mais leves. E aí aquilo que é uma questão, que você chega ali com uma questão, na hora que a gente trabalha tudo isso também se move, né? Exatamente, mudou completamente. Eu lembro uma sessão que você falou assim, qual que é o nosso ponto mesmo? Eu falei, gente, o ponto que me trouxe aqui nem é mais o ponto, já está resolvido. Isso é incrível, né? Eu falo assim, as pessoas me ligam e falam assim, não, Kênia, eu preciso só resolver minha agenda. Não, Kênia, meu processo vai ser rápido, porque eu preciso resolver só isso. Eu falo, vem, vamos mexer nisso. Vem, vamos ver. Vem, vai ver, né, que a gente mexe. E aí, na hora que começa a perceber isso, as coisas vão se transformando. E foi muito interessante, assim, como que você foi se redescobrindo nesse movimento, né? É de verdade um renascimento, né, Silvinha? Totalmente, totalmente. É assim, é algo assim, nossa, maravilhoso e que veio no tempo certo, porque eu já até tinha, né, te procurado há um tempo atrás e não sei por quanto... Várias vezes, gente, assim, às vezes mandava, Kênia, como é que é mesmo o processo? Eu vou marcar. Aí sumia. E os horários, tipo assim, final de semana, né? Domingo à noite. Aí me ligava de novo, eu falei, gente, ela tá num ciclo de autossabotagem gigantesco. Aí veio sua irmã antes, todo mundo vinha e nada da Silvia aparecer. Eu falei... Aí marcamos. Vamos ver. Lembra a confusão da nossa primeira consulta? Marcamos, eu esqueci. Meu filho doente. Nossa. Pois é, porque eu acho que é muito isso, é essa autossabotagem que a gente faz e é sempre mais fácil, né? Ah, não, nossa, eu não consegui horário, eu não consegui isso, eu não consegui aquilo, porque é um processo que é lindo,
mas que é doído às vezes. A gente saber que existe, que a gente não é também quem a gente achava que a gente era, que a gente é cheio de defeito, porque eu então sou ótima para botar defeito nos outros. E eu percebo que então eu procurei por uma causa, desabrochou em outra causa, mas mudou minha vida completamente. Principalmente minha conduta com meus pacientes, de ter esse olhar mesmo, porque eu sou muito assim, aquilo que é bom para mim eu quero falar que eu acho que vai ser bom para outra pessoa também. Então esse processo foi algo assim, divino mesmo, um marco na minha vida. Muito obrigada. A confiança. Já é muito divertido. As nossas sessões são assim, né? A gente mais ri porque ela é tão viva, né? A gente olha para ela assim, eu fico, gente, Deus deve discordar com você passar a mão nesse rosto, com essa pele linda, amém, maravilhosa. E como é bom ter você no processo. E trazer essa gentileza, né? Trazer esse novo olhar, fez com que você também ficasse mais conectada com aquilo que você queria. Você já tinha decisões que você queria tomar e já chegou definida e tal. Aí, de repente, não era nada daquilo. Né? Peraí, deixa eu colocar isso aqui de lado. Vamos trazer à tona outras coisas, vamos trabalhar outras coisas. E as coisas vão surgindo, as coisas vão movimentando. E no movimento que as coisas acontecem, né, Silvia? A gente tem 2 motivadores na vida. Ou a gente busca o prazer, ou a gente foge da dor. Todo mundo. Então, quando a gente está ali, a Silvia fala, né, eu tinha horário, eu colocava desculpa nisso, você está fugindo da dor, você não quer se encarar, você sabe que você precisa, já teve consciência, porque chegar a me ligar, já tem uma consciência de que eu preciso. Uhum. Mas enfrentar isso é outra etapa, né? Aí já muda. Outros 500. Então, peraí, deixa eu dar de cara. Então, eu falo assim, do processo, as pessoas têm 2 momentos comigo. Um de amor pleno, absoluto, o outro de não querer me ver, de jeito nenhum. Porque na hora que eu vou ali, que a gente cerca essa dor, aí você foge, né? Todo mundo quer fugir da dor. E aí, nesse momento em que a coisa vira, cai ficha, tem uma virada de chave, e você vê, peraí, eu estou me sabotando mesmo, tem muita coisa para viver, eu estou perdendo tempo aqui numa questão que não é tão necessária assim, e a coisa vai para frente. E que não depende da gente. Não. Eu acho que a maior questão é essa, que a gente vive, às vezes, problemas, perde noite de sono, ora a Deus, muda a situação, mas na verdade é nós que precisamos de mudar. A situação não vai mudar, alguma das vezes. Que vai mudar somos nós. É o nosso coração. E isso a autorresponsabilidade traz muito, né? De uma forma... Quando eu entendo que eu sou responsável pelas minhas ações e pelo lugar que eu estou me colocando, isso muda tudo, porque você então está com o controle da situação. O que é meu, eu posso fazer. Porque a gente fica esperando que o outro mude, que o outro faça, que o movimento venha do outro. Mas na hora que você assume, então, o protagonismo da sua vida, a coisa muda de figura. Muda completamente. Nossa, foi um marco. E outra coisa que eu achei muito interessante, né, Kênia Shave? Adoro. Que no meu processo, eu sou mãe, né, do Theo, que tem 3 anos e 10 meses. E eu vinha no meu processo, eu e meu marido, a gente estava tentando engravidar 1 ano e meio. E aí eu cheguei numa sessão e falei assim, não, porque eu vou fazer fertilização, eu vou fazer alguma coisa e tal. Aí você falou assim comigo, calma, você tem que acalmar, você tem que olhar para você, fazer isso, não que isso entrou de uma hora para outra, mas assim, e hoje eu tô grávida. Ai, gente, olha que lindo. Glória a Deus. Eu tenho vários filhos reviva, né? E a Silvinha agora, e foi tão lindo, porque foi assim, a gente fechou o processo na semana em que ela fez o ultrassom grávida, assim, para fechar com chave de ouro. Foi muito lindo. E aí, o que eu tiro desse aprendizado também, né? E dessa bênção que eu alcancei junto com esse processo, que realmente eu estou revivendo. Diz que a gravidez é o momento que o corpo da mulher dá um restart. Então, tá tudo mudando e agora... Literalmente revivendo. Literalmente. Agora eu sou uma nova Silvia.
assim, olhando mais para mim, me amando mais, me respeitando e sendo menos imatura, que eu tinha muito isso, né? Assim, vivendo ali na Alice, País das Maravilhas. Eu tinha que, às vezes, eu falava assim, vamos colocar o pé no chão? Você está viajando, mas agora vamos para a realidade. Principalmente com relação à religião, né? É, muito. Que eu ia assim, Deus, Deus. Não, gente, Deus, assim, Ele tá com a gente, tudo certo, mas a gente tem as nossas ações e ações, né? Então... É porque quando a gente coloca, muitas vezes, inconsciente, a gente usa Deus como uma muleta. Então, peraí, eu tenho que resolver uma questão, mas eu estou entregando para Deus. O que eu estou fazendo? Eu estou tirando da minha responsabilidade, entregando para alguém que é muito mais capacitado que eu. Só que, na realidade, você está fugindo da dor. Você não está querendo enfrentar aquilo que você precisa lidar, a sua demanda naquele momento. Então, é muito fácil a gente usar, nesse momento, Deus. Ele cabe, né? É fácil para você usar. Não, eu entrego para Deus. Não, estou vivendo a situação, mas eu entreguei para Deus. Não, Deus vai resolver. Deus toma conta. E aí eu deixo de agir. E isso é muito sério. Muito sério. Ele toma conta, mas a gente o tempo todo. O tempo todo, mas a gente tem que ter atitude. É sobre isso que também foi um marco, sobre ter atitude. Tipo assim, eu continuei orando, eu continuei buscando, mas assim, olhando para mim, buscando ser uma pessoa melhor, assim, e, né, continuo com esse processo aí, igual assim, ler, eu falei com você, né, que eu nunca li tanto em toda a minha vida, igual eu li nesse processo. Então, ser aquilo que eu quero ser e não ficar assim, não, eu não tenho costume de ler, nossa, não foi aprende agora, uai. Exatamente. Todo dia é uma nova chance, né? Todo dia. E essa é outra coisa que é muito interessante. Todo mundo chega, a maior parte, né? Não, eu tenho dificuldade de ler, eu tenho déficit de atenção, as muletas que a gente vai usando, né? Tenho tempo. E quando você cria o hábito de ler, gente, a leitura muda pensamento, ela te ajuda a ampliar, a ver possibilidades. É um mundo infinito com a leitura. E como é gostoso você criar o hábito, ajudar as pessoas a criar esse hábito. Eu lembro um dia que você falou assim, Kília, você está achando a coisa melhor do mundo. Lê, eu descobri um mundo que eu nem sabia que existia. Nem sabia. Nem sabia. É tão maravilhoso, né? Gente, eu falo assim, pegar um livro e ficar ali, assim, é um portal para o infinito. E isso é maravilhoso. E essa questão voltando aqui que você falou assim, do processo de tantas pessoas nesse lugar, né? Tantas pessoas passam por isso, eu recebo muitas mulheres assim. E às vezes quando a gente começa a trabalhar ali no processo, você vai ver que é uma emoção que está disfuncional. E isso traz um resultado, né? Então, você não tinha nenhuma questão, estava tudo certo, e aí na hora que você conseguiu trabalhar o emocional, aconteceu. Isso é lindo. Isso é lindo, mas até uma questão, né, que eu falava com você muito, que eu ficava irritada. Não é só você relaxar. Só relaxar. Não. Gente, não é relaxar, não se fale isso para uma mulher que está tentando engravidar. Jamais. Porque à medida que eu falo assim, relaxe, eu subentendo que a responsabilidade está em você. E na verdade o sopro da vida vem de Deus. Exatamente. Né? Mas é Deus nos preparando para isso, porque a gravidez, quando o menino nasce, muda tudo mesmo. E Deus sabe onde que aperta o nosso calo, então Ele vai nos ajustando para chegar nisso. Isso que eu acho. E aí você foi renascendo junto nesse processo para receber agora essa gente, nova vida. Lindo. E como é bom, né? Porque a gente renasce, quando chega uma nova vida, tudo renasce, né? Tudo tem que se reajustar, tudo tem que se realinhar. É um novo momento mesmo. Totalmente. E quando você tem, então, esse emocional, você para de ficar colocando um peso sobre aquilo, porque a tentante, ela só pensa nisso. Ela olha para todo mundo, ela vê todo mundo grávida. Não. Só ela que não tá. Né? Você vê grávida em cada esquina. Você começa a achar que você tem problema. Você começa a pesquisar na internet. Coisa que eu mais vejo é isso. As pessoas pesquisando na internet. Tem isso aqui, deve estar com isso. Né? Começa a ver coisa onde não existe. E isso vai criando no nosso emocional barreiras, limitações. Então, às vezes, você é o seu maior limitador.
Tem o tempo de Deus? Tem. Agora, o que eu estou fazendo? Eu estou com as minhas emoções sob controle? Eu estou conseguindo dimensionar as minhas emoções? Então, eu consigo perceber, eu consigo alinhar isso tudo. E aí a coisa acontece. Por isso que muitas mulheres engravidam no processo. Porque na hora que elas olham para elas e colocam foco em outras coisas, você flui. Isso não é relaxar, tá, gente? É diferente, por favor. Não, jamais coloque para a pessoa um peso que ela não é dela. Ela não tem como carregar esse peso. Não. Mas esse assunto é tão importante que eu vou pedir para você continuar aí conosco. A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta. De volta aqui com a Silvia, a gente está falando sobre as tentantes. Então, você viveu esse processo e foi tão incrível no dia que você me contou, assim, quantas mulheres têm enfrentado isso, né? Quando você contou isso no Instagram, foi assim, uma enxurrada de pessoas falando com você, eu estou nessa situação. E eu recebo tantas mulheres exatamente nessa situação. No processo, Silvia, o que você percebeu assim, que mais te ajudou? Na hora que você tirou o foco de você, na hora que você começou a olhar para todas as áreas da sua vida, você começou a perceber que aquilo estava te ajudando? Sim, isso, e o que me ajudou muito foi eu já trazer à minha memória aquilo que eu queria. Tem um nome, né, essa técnica? Eu esqueci, não tem um nome? Tipo assim, que você falava, você vai imaginar... A visualização. Isso. Eu comecei a fazer isso. É uma das técnicas que a gente usa no processo, a gente criar aquilo que a gente quer viver. Só que a gente precisa de um caminho para fazer isso, né? Então, dentro do processo, isso é feito com técnica. Sim, aí eu fiz esse processo e continuo fazendo até hoje, né? Não pode parar nunca. Já imaginando com o bebê no colo. Isso me ajudou muito e eu acho que o que mais me ajudou é eu olhar para mim. Tirar o foco daquilo que você estava, né? Trazendo, porque isso vai trazendo angústia, vai trazendo frustração. Cada mês é uma frustração a mais. Aí você escuta um que ficou grávida, a outra que ficou, a outra que está tentando 12 vezes, o outro. Aquilo não para de chegar para você, porque olha só como funciona a nossa mente. Tudo que eu penso, eu estou fazendo com que minha mente se abra para aquilo. Então vão chegando para mim aquelas informações. É igual você quer comprar um carro vermelho. Você sai na rua, você só vê carro vermelho, você acha que todo mundo só tem carro vermelho. A sua mente está conectada com aquilo. Grávida, ela querendo engravidar, ela vai ver só sobre aquilo, como se ninguém no mundo, né, passasse por aquilo. E aí, quando você olha para você e consegue ver a sua vida toda como um todo, sem perder de vista aquilo que você quer, aí você consegue sair daquela ansiedade disfuncional, né? Que fica pensando o tempo todo, o tempo todo. Gente, não, é horrível. Mas eu falo que esse processo para mim foi algo assim, hoje, né? Agora que eu já estou grávida, mas foi um processo que eu tenho certeza que é uma missão de Deus agora que eu tenho na minha vida. Porque as pessoas não falam. E eu acho que isso que torna o processo ainda mais difícil. Porque todo mundo só engravida, ninguém fala que não engravida. Sim. E aí você começa a sentir um ET. Você fala assim, gente, só comigo? Só comigo? E eu comecei, inclusive, a questionar Deus, né? Porque eu sou mimada. Era, né? Mimada. Mimada, perfeccionista. Eu falei, gente, como assim Deus está fazendo tudo que me cabe fazer por conta de quê que eu não tô tendo? Mas a verdade é que tem uma frase que eu amo que fala assim, o merecimento, não, a graça não é pelo merecimento, é por causa do esvaziamento para que haja o preenchimento. Sim. Então, quando a gente se esvazia mesmo, quando a gente se coloca à disposição de, independente do que aconteça, se eu engravidar, Deus é Deus. Se eu não engravidar, Deus continua sendo Deus. E orando e crendo, eu acho que esse foi assim, um marco na minha vida mesmo, porque eu me senti até famosa. Quando eu botei isso no Instagram, Senhor, quantas mulheres, né, vivendo isso. Eu tenho uma outra cliente, a Débora, ela já deu entrevista aqui, ela vai voltar para contar sobre essa história, porque quando ela veio,
ela fez a fertilização, ela engravidou, ela não engravidava de jeito nenhum, nem com fertilização. E aí, quando ela veio, ela estava já grávida, mas ela não tinha contado ainda para ninguém. Estava naquela fase que eles esperam. E a gente louca para falar e não podia falar, né? E aconteceu. E hoje ela já nasceu, o Pedro, coisa mais linda. E foi a mesma coisa, assim. Ela falava, gente, a gente fez uma live sobre isso, sabe? E quando a gente fez essa live, quantas mulheres naquela live? Foi impressionante. Pedindo assim, gente, fala mais sobre isso, a gente precisa falar sobre isso. Eu estou vivendo isso que você está vivendo. Então gera essa empatia, né? Tem mais gente passando por essa dor, não sou só eu. Então por isso que eu acho muito importante você usar, né, do seu lugar, desse alcance que você tem para você falar sobre isso. É muito importante, né? Sim. Essas mulheres se sentirem pertencentes ao mundo, né? Não são únicas que estão vivendo essa dor. E agora você falar isso. Exatamente. Agora eu posso e eu vou, viu? Nós somos muito usadas nas nossas experiências, né? Você Sim. tem propriedade para falar sobre aquilo. A sua dor, você sabe o que quer viver aquela dor. Então, ninguém mais do que vocês que passaram por isso para ajudar outras pessoas. Isso é maravilhoso. Linda. Gente, e ela olha com essa cara que eu não aguento, tanto que ela é linda. A Silvinha é uma dentista maravilhosa, sabe? Porque agora eu que sou cliente dela. Oh, que chique. Olha que chique, gente. E agora eu tô lá com a Silvinha. E como a gente vê, assim, cada detalhe, né? Assim, tanto que a gente conversou sobre isso, sobre o consultório, sobre a sua vida, sobre a sua relação com seu filho, né? O tanto que isso, como que foi essas mudanças em casa, na profissão? Nossa, foram muito marcantes, porque é outra coisa, né? A gente ora para engravidar, engravida, Deus manda, depois a gente perde a paciência. Porque é um desafio, né, Kênia? E o processo também me ajudou muito, e tem me ajudado, a pensar na perspectiva de que o Theo não é um mini ser humano. Ele é um ser humano em formação. Sim. Então, né, que você fala lá que o cérebro é massinha. Ele tem uma plasticidade neural maior nessa fase, né? Eu falo que é a massinha de modelar. Então, se você tem um filho que está até 8 anos, você está na fase principal de formar significados para ele. Dê atenção devida à capacidade que você forma nele agora, a identidade dele, tudo que você puder reforçar nessa idade vai ser para a vida. Então, é essa fase que você está com o seu filho. E a gente falou muito sobre isso também, né? De como ajudar a criar essa identidade, a fortalecer a capacidade dele, para ele se sentir merecedor, né? Para que ele possa romper na vida adulta. E tentar não fazê-lo vítimas, né? Que nós somos, amo essa frase, nós somos vítimas que fazemos vítimas. A gente tem que sair desse lugar, né? Vítimas de outras vítimas. Tem que parar em nós. Para daqui para frente eu vou mudar essa história. Se até aqui eu vi repetindo um padrão disfuncional da minha família, por que eu preciso continuar fazendo? Não, deixa eu mudar, deixa eu entender o que está acontecendo e daqui para frente a história vai ser outra. Então, através dessa minha mudança, eu mudo gerações. Isso é a coisa mais linda. É tremendo. É muito maravilhoso, porque você vai salvar uma geração inteira. A bênção vai até 1000 gerações. Né? Então, eu transformo a geração para frente. Isso é muito maravilhoso. Maravilhoso. E aí eu tenho tentado, né? Tem tentado? Não, tenho conseguido. Eu tenho conseguido isso, priorizado o Theo. Agora tenho ficado mais com ele. Então foi muito legal. Esse processo é algo assim que sempre me lembrarei com muito carinho. Ai, eu de você, lindeza. Já falei que eu brinquei do tentar, porque tentar é o nosso grande sabotador. A gente usa de sabotadores que a gente não percebe no nosso dia. Toda vez que você fala assim, vou tentar, eu estou tentando, você está dando um comando nulo para a sua mente. A sua mente não vai fazer nada com aquela informação. Então, se você falar assim, Kênia, vamos almoçar comigo? Eu falo, vou tentar. Você não vai me esperar, eu estou dando uma desculpa, eu estou contando uma historinha sobre isso. É um sabotador. Quando a gente fala isso sobre nós, eu estou tentando mudar minha vida. Tá nada. Está se sabotando. Então, ao invés de falar sobre tentar, coloque uma ação. Estou mudando a minha relação com meu filho, estou me policiando, estou tendo mais tempo de qualidade, né? E isso muda tudo. Eu fico a sessão inteira até instalar na mente
e a pessoa mudar e parar de repetir esse centavo, porque é um grande sabotador. Nós temos vários, tá, gente? Esse é um que a gente usa com muita frequência. E na profissão, Silvia, como foi? Na profissão, como a Kênia disse, eu sou dentista e uma das minhas áreas de atuação é a alteração de saliva, do hálito e do paladar, que são pacientes, a grande maioria tem muitas alterações comportamentais. A gente até fez uma live juntas, que foi linda, maravilhosa. Ah, conta sobre o que você notou, que você tinha notado que você ia fazer uma live comigo antes. Ah, é? Eu, em fevereiro, sei lá, quando eu estava fazendo um curso de gestão, e aí a professora dava sugestão para aumentar o engajamento no Instagram, a gente procurar pessoas que são referências para nós, para fazermos live. Eu tinha notado Kênia Shave. Olha que chique, gente. E aí realizei meu sonho. Foi muito legal. E aí... Então, olha que interessante. Desculpa te cortar, mas olha só. Ela conectou que ela ia fazer uma live comigo. Ela anotou. Ela criou uma meta. O que faz? Aconteceu. Aconteceu. Pega essa chave. Se eu conecto com algo que eu quero realizar, deixa aquilo na sua mente, reverberar, vai para o papel, anota, põe data, põe prazo, que vai acontecer. Exatamente. Aconteceu. Aconteceu. E aí, então, principalmente, o nosso processo me ajudou muito, porque eu sempre procurei ter um olhar de empatia para o outro, né? Mas é completamente diferente. Eu tenho essa consciência de que eu nunca fui portadora de mau hálito. Então, por mais que eu tente sentir esse sofrimento, é diferente quando você é. Mas eu trouxe muito do meu jeito, é claro, né? Eu não tenho informação para isso, das técnicas que a gente utilizava para ajudar os meus pacientes. Então, isso de visualizar, que eu me visualizava grávida, eu falo com o meu paciente assim: você vai se visualizar, você vai se imaginar sentindo o seu hálito refrescante, você falando de perto com a pessoa e a pessoa respirando plenamente. Você é aquilo que você quer ser. E isso tem ajudado demais. É impressionante, né? É impressionante. Parece bobo, né? Parece bobo. Tem gente que fala assim, vou fazer isso não. Né? A mente sabota, fala, nossa, é tão bobo, é tão ridículo fazer isso. E não faz. Olhar no espelho. Esse do olhar no espelho, Jesus, muito forte. E aí você, é tão interessante também, porque é outra área que as pessoas não falam muito sobre ela, né? Elas têm vergonha. Não se fala. E aí ficam nesse lugar também de fugir, de achar que é só com elas, só elas passam por isso. É uma coisa que tira muito do convívio social, né? São pessoas que sofrem muito com isso. Muito. E o que eu acho? Eu acho que a maior questão em volta desse assunto é a falta de informação, principalmente por parte dos profissionais de saúde. Então, assim, só para ter uma ideia, existe uma Associação Brasileira de Halitose, onde os profissionais que atuam na área são indicados. No Brasil inteiro, são, tipo assim, 170 dentistas. No Brasil. Sério? E, assim, o mau hálito, ele afeta cerca de 40% da população. É muita coisa. É muita gente, e as pessoas não sabem. Então, aquilo assim, você sofre com isso, você vai, geralmente, começa uma saga, procura o gastro, o otorrino, o dentista clínico. Achando que tem outras questões, né? E aí vai ver, ninguém sabe sobre o assunto, então o problema se torna ainda maior. Muito tabu envolvido. E aí você também pode, hoje, ajudar pessoas. Você está usando muito as redes sociais, né, Silvia, para fazer isso. Levando informação, que é muito importante. E é o que a gente está precisando, né? Que as pessoas tenham informações, que as pessoas saibam que é possível lidar com isso. Você fala que não é uma doença, né? Sim. O mau hálito não é uma doença. Então, as pessoas precisam saber sobre isso. Elas precisam desmistificar o assunto, né? Ter acesso a isso. Isso é fundamental. Onde que as pessoas podem te achar, Silvia? Podem me achar no meu Instagram, doutora Silvia com Y, né, que é chique. Nossa, é muito chique. Silvia Lessa, com 2 S's. E aí lá eu procuro trazer informação mesmo, porque é muito triste. E existe, assim, o mau hálito, não é uma doença, mas existe aquele mau hálito que eu percebo
e outra pessoa percebe, mas tem aquele mau hálito que eu não percebo. Sim. Mas a gente não pode dizer que existe uma alteração. O paciente achar que tem alteração do hálito já justifica o tratamento. Sim. E tem como tratar, né, Silvia? É isso que as pessoas precisam saber. Então, gente, procura a Silvia, vou deixar, vai estar aí o Instagram dela. Não fique sofrendo sozinho, tem como sair disso, tem como você se cuidar e passar por uma transformação com a doutora Silvia. Vai ser um prazer. Silvia, querida, foi um prazer te receber aqui, uma alegria. E que a gente possa continuar juntas por muito tempo. Uma alegria ter você na minha vida. Muito obrigada, viu, Kênia? Muito obrigada mesmo, foi um privilégio que você continue sendo usada na vida das pessoas. Amém. Porque esse é o seu ministério. Amém, querida, obrigada. E você que escutou isso tudo aí, tentantes, pessoas que estão passando por essa questão do mau hálito, pessoas que não sabem ser gentis consigo mesmo, coloca aí, presta atenção, você pode ser ajudado. Se permita buscar ajuda. É possível sair disso. Bora? Vamos juntos? Até o próximo programa.